Josué capítulo 21. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas, da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades, e os seus arrabaldes. E saiu a sorte, pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte, da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte, das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte, das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel, aos levitas estas cidades, e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais, da tribo dos filhos de Judá, e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades, que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim, lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anaque, esta Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém o campo da cidade, e as suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron, e os seus arrabaldes, e Libna, e os seus arrabaldes, e Jatir, e os seus arrabaldes, e Estemoa, e os seus arrabaldes, e Ulom, e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim, e os seus arrabaldes, e Jutá, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão, e os seus arrabaldes, Geba, e os seus arrabaldes, e Anatote, e os seus arrabaldes, e Almon, e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades, e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer, e os seus arrabaldes, e Quebzaim, e os seus arrabaldes, e Bet-Horon, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque, e os seus arrabaldes, Gibeton, e os seus arrabaldes, e Aijalon, e os seus arrabaldes, Gat-Rimon, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanaque, e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon, e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Beesterá, e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizião, e os seus arrabaldes, Daberate, e os seus arrabaldes, e Jarmute, e os seus arrabaldes, Enganim, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Mizal, e os seus arrabaldes, Abdon, e os seus arrabaldes, e Eucate, e os seus arrabaldes,
Reube, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrabaldes, e Amotidor, e os seus arrabaldes, e Cartã, e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades, e os seus arrabaldes, e as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas, da tribo de Zebulon, Jocneão, e os seus arrabaldes, Cartá, e os seus arrabaldes, e Dina, e os seus arrabaldes, Nalau, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer, e os seus arrabaldes, e Jaza, e os seus arrabaldes, e Quedemote, e os seus arrabaldes, e Mefate, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Manaim, e os seus arrabaldes, e Esbom, e os seus arrabaldes, Jazer, e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte, 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança, dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arrabaldes, estavam estas cidades, cada qual, com os seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra, que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu.